E aí, pessoal, tudo bem? Essa semana o Prêmio Oceanos indicou então quem são os seus 10 finalistas desse prêmio que existe desde 2003 e que vai escolher em breve então os seus vencedores. Eu recentemente fiz vídeos de outros prêmios, né? O Prêmio Jabuti, falei dos finalistas e nesse vídeo eu vou comentar um pouco então. Vou apresentar para vocês os finalistas, vou falar um pouquinho também dos semifinalistas, um pouquinho da história do prêmio e os livros que eu li e já resenhei aqui no canal ou no blog, beleza? Segura a vinheta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Antes de acompanhar o conteúdo de hoje aqui do vídeo, eu vou te pedir aquilo de sempre, para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você dar aquele like, para você ativar as notificações para receber então notificações quando tiver um vídeo novo aqui no canal e também compartilhar com os amigos, beleza? Bora falar do Prêmio Oceanos de Literatura. Conhecido até 2014 como Prêmio Portugal Telecom, o Prêmio Oceanos existe desde 2003 e, num nível hierárquico, talvez só fique abaixo do Prêmio Camões, embora sejam prêmios muito distintos. O Prêmio Camões é um prêmio também de língua portuguesa no geral, englobando todos os países de língua portuguesa, mas o Camões ele dá o prêmio à obra completa do seu autor, né, e não para a obra específica dentro daquele ano em que a obra está sendo escrita. Então, por exemplo, no prêmio de 2020 é relativo às obras que foram publicadas em qualquer país de língua portuguesa até dentro do ano de 2019. E a gente teve assim inúmeras edições muito boas, com muita gente, livros que já são meio que considerados clássicos na literatura contemporânea, vencendo, né? O prêmio era feito pela empresa Portugal Telecom, mas com a venda da empresa para uma outra empresa francesa, o prêmio mudou de dono e de certa forma ficou a cargo do Itaú Cultural no Brasil e recebe apoio também do governo português. No Prêmio Oceanos não existe distinção de categoria, todo mundo concorre junto. E isso é muito interessante porque mistura os gêneros, então tanto um livro de poesia, quanto um livro de contos, quanto um romance ou um livro de crônicas pode vencer o pleito. E eles geralmente colocam 3 vencedores e às vezes 4 vencedores. Então tem primeiro, segundo, terceiro lugar, às vezes um quarto lugar. Vou falar para vocês alguns livros aqui, talvez vocês conheçam, né? Livros que eu li, eu não posso falar de livros que eu não li, então não vou falar. Vou citar alguns livros que eu já li na história do prêmio. O primeiro vencedor em 2003, inclusive, é um livraço, é o 9 Noites, do Bernardo Carvalho. É um grande livro mesmo e fica bem a indicação. Não fiz resenha aqui no canal, nem no blog, porque já é um livro um pouco antigo, né? Estou fazendo de livros um pouco mais recentes, mas vale a indicação aí, tá? É um super livro. Eu também li o livro, e aqui eu não vou ficar falando se foi primeiro, segundo ou terceiro, tá? Nem o ano agora, só vou falar os títulos dos livros que eu anotei aqui. O livro O Falso Mentiroso, do Silviano Santiago, muito bacana mesmo. Um outro clássico contemporâneo, Cinzas do Norte, do Milton Ratum, livro grandioso. O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, né? Esse assim todo mundo que lê literatura contemporânea já deve ter lido ou pelo menos ouviu falar muito bem dele, né? Acenos e Afagos, do João Gilberto Noll, saudoso João Gilberto Noll, que já nos deixou e que tinha uma escrita estupenda. A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, do Lourenço Mutarelli, é um baita romance, inclusive um baita título, né? Dos livros do Mutarelli, eu acho que esse que eu mais gosto. Leite Derramado, do Chico Buarque, também esteve entre os vencedores do Prêmio Oceanos. Uma Viagem à Índia, do Gonçalo M. Tavares. Esse é um livro experimentalíssimo, um livro que eu inclusive escrevi um artigo científico a respeito, porque
É uma espécie de transporte da epopeia clássica para o mundo contemporâneo e tentando reimitar os Lusíadas e fazer essas viagens no mundo no século XXI, inclusive copiando o mesmo número de versos que o Lusíadas teve quando Camões escreveu. Então, assim, é muito legal a estrutura desse livro, tá? Outro livro que eu li foi O Drible, do Sérgio Rodrigues. Isso aqui, para quem gosta de futebol, é um prato cheio. Tá? Não é só sobre futebol, é uma relação entre pai e filho, mas o futebol ali ele ganha um destaque estupendo também. Tá? Li o livro A Primeira História do Mundo, do Alberto Mussa, que é um dos grandes do seu gênero, aí, meio policial, meio histórico, né? O Galveias, do José Luiz Peixoto, que também é um livro muito bonito. A Resistência, do Julian Fuchs, que é um livro também que fez um estardalhaço assim, quando saiu, se não me engano ganhou o prêmio Saramago. E posso dizer, acho que o último de todos que eu li pela lista que eu tenho aqui é o Karen, da Ana Teresa Pereira. Foram esses livros que eu li na história do prêmio, mas tem outros dos quais eu ouvi falar muito bem e são referências na hora da gente buscar algumas leituras. Vamos lá, gente. Então a curadoria ela ficou a cargo de Adelaide Monteiro, de Cabo Verde, de Isabel Lucas, de Portugal, e de Manuel da Costa Pinto, super conhecido no meio brasileiro, né? E também da Selma Caetano, que também é brasileira. E os jurados vão mudando. Teve uma primeira fase que teve alguns jurados que levaram para os semifinalistas, aí tiveram outros jurados que chegaram também nos finalistas, e vão ter também os jurados dos finalistas para chegar então nos vencedores, que será divulgado no mês de dezembro. Já faz alguns meses saiu uma primeira lista, a lista dos semifinalistas. Então, como eu disse para vocês, tudo misturado, sem categoria, né? E eu vou indicar aqui para vocês livros que eu li dos semifinalistas, que eu acho que são muito bons, e livros que eu resenhei, tá? Tem uma listinha aqui, livros que não passaram para a final. Tudo bem? O primeiro deles é A Morte e o Meteoro, do Joca Reynolds Terron. É um romance que saiu pela Todavia no Brasil. Tem questões indígenas aí no meio, questões sobre suicídio. É muito forte o livro e gostei bastante. Tem um livro de poemas que saiu pela Relicário, que é o Deriva, da Adriana Lisboa. A Adriana Lisboa parece que tudo que ela põe a mão fica bom, né? Impressionante. E eu gostei muito desse livro. O romance Essa Gente, do Chico Buarque, que saiu pela Companhia das Letras. E até me surpreendo não chegar na final, né? Parece que tudo que o Chico escreve vai pra final de algum jeito. No vídeo que eu fiz aqui, eu até disse que eu acho que esse é um dos livros dos mais recentes, o menos bom do Chico. Eu acho que ele teve outros melhores, como Leite Derramado, Budapeste, O Irmão Alemão, entre outros. Mas ele chegou à semifinal. O Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que é um vídeo super recente aqui do canal, saiu pela Alfaguara, que trata sobre questões raciais. O Homem Ridículo, do Marcelo Rubens Paiva, que saiu pela Tordesilhas, são contos e crônicas. E o livro de contos, que eu gosto muito, inclusive me surpreendi por não ter chegado à final, era um dos meus favoritos, que eu estava torcendo por, é O Verão Tardio, do Luiz Rufato, que saiu pela Companhia das Letras. Esses foram os semifinalistas que eu li e que não passaram para a final. Agora vamos lá falar dos 10 finalistas. Eu tô até contente que entre os 10 finalistas eu li metade. Então, fico contente que eu tenha escolhido muito bem as minhas leituras, embora um prêmio literário não meça exatamente a cena literária acontecendo no Brasil ou em Portugal ou nos outros países nesse momento. Vamos começar pelos que eu não li, que são os seguintes. A Cidade Inexistente, de José Rezende Júnior, saiu pelas 7 letras, é um romance brasileiro. A Visão das Plantas, de Jaimília Pereira de Almeida, que saiu pela Relógio d'Água, é um romance português. As Durações da Casa, da Júlia de Souza, saiu pelas 7 letras e é uma poesia brasileira. As Solas dos Meus Pés
As Solas dos Pés de Meu Avô, do Tiago de Oliveira, que saiu pela Patuá, Poesia Brasileira. Eu vi muita mensagem no meu Facebook sobre esse livro. E Obnóxio, de Abel Barros Batista, que saiu pela Tinta da China, que são crônicas portuguesas. Esses eu não li, mas são finalistas. Falando agora dos que eu li, que eu vou deixar link aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar as resenhas que eu fiz sobre eles, tá bom? E todos eu gostei bastante, tá? A Ocupação, do Julian Fuchs, que saiu pela Companhia das Letras, é um romance brasileiro. Dá continuidade no que seria uma espécie de continuação, entre aspas, da Resistência. É um livraço. O único português que eu li da lista, né, o Autobiografia, do José Luiz Peixoto, que saiu pela Quetzal em Portugal, e aqui no Brasil só saiu pela TAG, numa edição específica da TAG, de comemoração de aniversário da TAG, né, que é aquele clube de assinaturas. Então é uma edição sensacional, e é um romance muito legal, porque tem José Saramago como personagem principal, né, ou pelo menos um dos principais. A gente tem Carta à Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende, que saiu pela Alfaguara, é um romance brasileiro, todo escrito em forma de carta, muito legal também. Temos o Sombrio Ermo Turvo, da Verônica Estiga, que é um livro de contos que saiu pela Todavia. E eu acho que a minha torcida tá por ele, aqui tô na dúvida entre ele e a Ocupação, que é o Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, que saiu pela Todavia no Brasil, pela Leia em Portugal, vencedor do Prêmio Leia, também finalista do Jabuti. É um livro que, assim, tá conquistando leitores, muita gente lendo, todo mundo falando de maneira muito positiva e muito enfática do livro. Eu imagino que seja desses livros que vem para ficar, sabe? Que você sai, né? No momento em que ele sai, você já se toca de que ele é possível que ele sobreviva ao tempo. Que daqui a 100 anos, por exemplo, o livro vai ser lido. E imagino que seja isso, então minha torcida por Itamar aí, dividindo com o Julian, que eu gosto bastante também. Beleza, gente? Como eu disse, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Você já leu algum desses? Algum outro que foi semifinalista? Algum outro que foi finalista? Escreva nos comentários aí, me indique algum desses, para que eu possa ler também, beleza? Fico por aqui, um abraço e até a próxima!